brasileiro Pedro Cabral viveu um período nos Estados Unidos no ano passado para fazer a integração de 4 agências que, apesar de pertencerem à rede Aizobar, ainda não falavam a mesma língua. Nesta entrevista, ele conta como foi essa complexa missão de fazer todas elas serem reconhecidas como Aizobar e compartilharem uma cultura que é global. Há aproximadamente 2 anos, o grupo Aegis ele começou uma grande mudança na área digital, né? Porque a marca Aizobar, ela começou como uma marca, mas que não tinha efetivamente uma operação. Na verdade, a marca Aizobar, ela era usada pelo grupo Aegis como uma network, onde eram feitas várias aquisições de agências digitais. E essa estratégia ela começou em 2003, fazendo aquisições nos países em que a banda larga iria evoluir para uma escala razoável, num tempo que se esperava, né? Mas até 2 anos atrás, cada agência funcionava exatamente como ela nasceu. Haviam algumas boas práticas que eram compartilhadas entre as agências e havia uma integração financeira, né? E alguns empreendedores eram destacados no grupo para fazer alguns desenvolvimentos, daí que na época até eu atuei como CEO para a Aizobar América Latina, para fazer a expansão para a América Latina, que naquela época acabou não acontecendo em função da crise que em 2008 o grupo interrompeu, todos os grupos interromperam as aquisições, alguns inclusive que já estavam em marcha. E aí em 2009 começa um novo projeto que é de construir a Aizobar como uma agência global. Nos Estados Unidos, nós tínhamos, a Aizobar tinha 4 agências, cada uma tinha o seu nome, cada uma tinha a sua característica, e elas começaram um processo de merge para formar a Aizobar USA. E no começo do ano passado, esse projeto ele estava com dificuldades de integração. Eu já era o chairman da Aizobar Global Team, que exatamente cuidou de toda a formulação do que é que deveria ser essa marca Aizobar globalmente. O que é interessante é que esse grupo, esse Global Team, ele procurou dialogar com todos os países, conhecer todas as culturas, para realmente formar uma cultura global. Eu já estava vivendo muito esse processo de acompanhar o mercado internacional e algumas das reuniões também eram em Nova York e tal. Então eu achei que seria era importante fazer isso para o futuro da Aizobar e para mim também seria uma experiência interessante. E aí fui, enfim, pegar uma parada duríssima lá, que é você ir trabalhar no mercado mais competitivo do mundo, enfrentando uma situação que não era simples, porque eram 4 marcas que operavam de forma independente e quando eu cheguei lá, a principal operação, enfim, quando eu cheguei para estacionar o meu carro, estava a marca da agência antiga, só para ter uma ideia de como a coisa ainda não estava acontecendo. Eu fico muito feliz porque no tempo que eu passei lá, que foi de junho a dezembro, a gente conseguiu efetivamente consolidar a marca. Não foi um processo fácil, que a gente teve que mexer muita coisa. E do ponto de vista de resultado financeiro, eu diria que a coisa foi ainda melhor. A gente saiu de uma situação em que as agências originais não tinham sinergia e elas começaram a se integrar mais, ter uma oferta mais completa para os clientes. Ganhamos alguns pitches importantes, inclusive aproximando a operação americana do Global Team. A gente pôde fazer pitches, participar de pitches globais, em que os Estados Unidos era fundamental para poder ganhar um pitch global, né? Como é que você vai ganhar uma conta de um cliente global sem uma posição forte nos Estados Unidos, né?
Então, enfim, essa experiência foi muito interessante, muito positiva.